Olá, bem-vindos ao Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia, sou médica e nesse quadro trazemos formas de prolongar a vida saudável e ensinar vocês a cuidar melhor da saúde. Hoje eu vou conversar com o Dr. Tiago Zamberlan, ele é fisioterapeuta, tem diversas especializações em biofísica, osteopatia e faz um tratamento que eu particularmente gosto muito, que se tornou mais conhecido nesse período, né? Que é a ozonioterapia. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Letícia? Então, Tiago, vamos falar sobre o polêmico ozônio, né? O que é o ozônio? Explica um pouquinho o que é o ozônio para o pessoal entender um pouquinho da base, né, desse tratamento. Então, o ozônio, ele é um gás, né? Ele é um gás que são 3 átomos de oxigênio. Ele é feito a partir de um cilindro de oxigênio, né, conectado a um equipamento. Esse gás, quando a gente libera, ele passa por dentro do equipamento. Uma corrente de alta voltagem agrupa os átomos de oxigênio, formando o O3, que é o ozônio. Esse ozônio é o ozônio medicinal, né? É o ozônio que a gente usa em clínica, né? Com um profissional habilitado. Eu, por ser fisioterapeuta, o meu conselho permite o fisioterapeuta a utilizar o ozônio, né, como técnica terapêutica, e ele é muito diferente desses ozonizadores de ambiente, de piscina, que é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Qual é a diferença do ozonizador de ambiente ou esses ozonizadores de água para tomar? Porque o ozônio ele é um gás que o nosso corpo não utiliza o ozônio, o O3. O nosso corpo ele desdobra o ozônio em oxigênio, existe uma enzima que faz isso, né? E o nosso corpo utiliza o oxigênio. Na verdade, o O3, né, quando você coloca o O3, existe uma reação bioquímica no teu organismo. Uma molécula de oxigênio vai para dentro da célula, né? Na verdade, o O3 ele se desdobra em oxigênio e água, né, na reação com o nosso organismo. Então a gente consegue um aumento da hidratação e da oxigenação celular. Então, e o único tecido que não possui essa enzima que faz esse desdobramento é o pulmão, né? Então, por isso o cuidado do ozônio para não ser inalado, né? Quando a gente usa o ozônio medicinal em clínica, essa máquina tem que ficar perto de uma janela, a janela tem que estar sempre aberta. E aí que vem a dúvida das pessoas. Eu comprei um ozonizador de ambiente, a minha piscina é limpa com ozônio, né? Isso não tem nada a ver com o ozônio medicinal. Por que isso, né? Porque o ozônio que a gente faz em clínica, como eu já falei, ele é feito a partir de um cilindro de O2 puro. Né? O ozonizador de ambiente, ele fabrica o ozônio a partir do ar. Sim, e o ar é um composto de gases, de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio na e verdade, outros o percentual gases. de oxigênio no ar ele é muito baixo. Então a concentração de O3, né, de ozônio, num ozonizador de ambiente, ela é muito baixa, né, nesses de ambiente. Mas mesmo assim não é indicado permanecer no ambiente com janelas e portas fechadas, respirando isso. A gente utiliza muito para esterilização de ambientes, né, de hospitais, de ambulâncias, né? E o da piscina, né, que era uma dúvida, que é uma dúvida de muita gente, né, que hoje em dia se usa menos cloro e mais ozônio para limpar a piscina. Como o ozônio ele é um gás muito volátil, quando ele entra em contato com a água ele já reage, e ele não é mais ozônio. Né? Ele já limpa, né? Assim como acontece na nossa corrente sanguínea. Assim como acontece no nosso corpo. Mas e voltando para o ozônio medicinal, né? Basicamente, quando esse ozônio entra em contato com a nossa corrente sanguínea e faz esse aumento da oxigenação, quais são os principais benefícios que o ser humano tem com esse aumento da oxigenação? Então, o ozônio a gente utiliza de várias formas e para várias patologias, né? Como um tratamento coadjuvante ou um tratamento integrado com outras coisas, né? A pessoa não pode achar que tem um estilo de vida não saudável e vai fazer ozônio e vai resolver tudo. Que vai fazer milagre, Não, né? não existe milagre, né? Então, o que o ozônio faz? Quando a gente coloca o ozônio para dentro do corpo, ele se transforma em oxigênio de novo, fazendo um processo de hiperoxigenação, um processo oxidativo. Dessa forma, estimula o corpo a produzir enzimas antioxidantes, que são enzimas anti-inflamatórias, antirradical livres, são enzimas regenerativas. Então, o ozônio ele tem um efeito muito importante
nesse quesito, né, para processos inflamatórios em geral. E também o ozônio ele é um excelente antisséptico, né? Inclusive ele era usado no princípio para isso, né? Porque tem muita bactéria, muito fungo, muito vírus que é sensível ao oxigênio. Sim. Né? Então a gente utiliza o ozônio também em feridas, em fungos de pele. A gente utiliza muito nos ouvidos para tratar seios da face, em otites. Estatisticamente, a maioria existe, então você faz o ozônio auricular? Otológico. Otológico? A gente faz o ozônio otológico, né? Segundo uma pesquisa de um médico europeu, mais de 90% dos vírus de resfriado, o vírus se instala no canal auditivo para se replicar. Então, quando você, no primeiro dia que você começa a sentir que vai ficar doente, se você fizer o ozônio, você já elimina 90% a chance de ficar gripado, né? Fazendo logo no início. E também pessoas que têm problemas de otite, de frequência, a gente faz isso, e também pessoas que têm sinusite, né? Porque tem uma ligação dos seios da face com o canal auditivo. Então ajuda a limpar ali os seios da face. Ajuda a limpar os seios da face. Existem N formas, né? Essa é uma forma local, né? A gente pode fazer o ozônio de uma forma local, agir localmente. A gente pode fazer o ozônio agir sistemicamente. Qual é a forma de maior ação sistêmica do ozônio? Eu gosto muito da insuflação retal, né? Porque a insuflação retal, a gente está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Em clínica, a gente utiliza duas formas de fazer o ozônio agir sistemicamente no corpo todo. Uma é a autohemoterapia, né, que é com sangue. Né? A gente fabrica o gás numa concentração específica para o sangue. Ozoniza o próprio sangue do paciente. Retira o sangue do paciente, mistura o sangue com o gás e injeta intramuscular de novo. Né? Dessa forma a gente está ativando o sistema imunológico do paciente, né? Estimulando a produção de enzimas antioxidantes, né? Fazendo aquele processo antisséptico também, muito eficaz. E a insuflação retal, eu prefiro, né, em alguns casos, usar a insuflação retal, porque o volume de gás é muito maior que a gente usa, né? A concentração do gás é mais forte também. É bom ressaltar que para cada técnica a gente usa uma concentração de gás, né? Não é a mesma concentração para tudo. Né? Já ajuda todo o sistema do intestino, né? Faz uma limpeza ali da flora. Faz uma limpeza, né? Porque tem muita gente. E o intestino é o filtro do nosso organismo, tá, gente? Então, realmente, você manter uma flora bacteriana saudável te traz uma repercussão sistêmica em todos os aspectos, desde a absorção de nutrientes, né? De água, tudo é absorvido no intestino. Tem muito parasita no intestino também, né? Então, como o ozônio é um antisséptico, a gente acaba limpando o ozônio, né? É bom ressaltar que a gente acaba com bactérias do mal e do bem também. Então, toda vez que a gente faz o ozônio em situação retal, o paciente tem que tomar um probiótico junto. Tem que fazer uma reposição da flora saudável. Tem que fazer uma reposição da flora saudável. O intestino ele tem uma mucosa muito permeável e o intestino é altamente vascularizado. Então, a gente fazendo o ozônio, a insuflação retal, a gente coloca o gás para dentro, né? Ele limpa o intestino, já é uma forma de fazer um detox do intestino, né? Ele passa para o sangue e o volume é muito maior e a concentração é maior também. Né? A gente utiliza ele como forma terapêutica e também é muito utilizado por atletas, né? Porque melhora a oxigenação sanguínea, aumenta as hemoglobinas, aumenta... Né? Então, a gente tem muito atleta que faz tratamento com insuflação retal para melhorar a performance. E nesse caso deve ser interessante também para doenças crônicas, degenerativas, né? Porque toda doença, gente, tem um caráter inflamatório. Para a gente ficar doente, a gente tem que primeiro inflamar. Não existe doença sem inflamação, né? Então, quem está doente está inflamado. E às vezes a pessoa melhora daquela doença e fica aquela coisa meio arrastada, né? Muitas vezes o que é esse meio arrastado? É um processo inflamatório brando que às vezes permanece, né? Sim. Nesses casos o ozônio, ele melhora também processo inflamatório? Esse processo inflamatório? Demais. E é muito comum em clínica, principalmente mulheres, relatarem assim, ó, eu comecei a fazer tratamento com ozônio e emagreci.
Na verdade, o ozônio não emagrece, o ozônio desinflama. Então, a mulher perde medida, porque celulite é um processo inflamatório, né? Então, a inflamação, se você tem uma espinha, o que fica ali? Sim. É edema, né? Fica inchado, fica vermelho, da inflamação fica quente. Então, o paciente inflamado, ele muitas vezes retém líquido também, né? Com certeza. Então, as mulheres, principalmente, relatam isso. Eu estou fazendo ozônio e estou emagrecendo. Na verdade, ela está desinflamando, né? E a obesidade, o obeso por si só é uma pessoa inflamada. Totalmente. Né? O excesso de gordura. É por isso que muitas doenças acabam fator de risco maior, obesidade. Infarto, obesidade é fator de risco. Derrame, obesidade é fator de risco. Hipertensão, que o obeso por si só ele é inflamado, né? E em clínica a gente tem N utilidades. Por exemplo, capilar, né? Para estimular o crescimento de cabelo, melhorar a oxigenação, na estética, estria, celulite, né? Você pegar uma agulha pequena e ir fazendo em volta dessa celulite, melhora. E o ozônio articular, intraarticular, é necessário fazer dentro da articulação? Por exemplo, pessoa com uma artrite, né? Ou um atleta que fez lá uma lesão, uma tendinite, fez um estiramento, fez um processo inflamatório? Depende do tecido, né? Se é um tendão superficial, se é um ligamento superficial, a gente faz sem ser intraarticular, né? Não precisa necessariamente romper a cápsula. Não, exatamente, era aí que eu ia chegar. Eu não gosto dessa ideia de romper cápsula articular, porque a gente sabe que dentro da cápsula articular a pressão é negativa. Toda vez que você fura essa cápsula articular, você perde essa pressão negativa dentro da articulação e ele fica mais suscetível a uma torção. Perde a firmeza um pouquinho ali. Essa pressão negativa, ela mantém ali Exatamente. Como o gás ele se expande, ele se espalha, geralmente como eu faço? Né? Eu pego uma agulha pequena, uma agulha 3013, né? Para quem de insulina, aquela pequenininha. Uma agulha pequena. A gente vai fazendo em volta da articulação. Depois eu pego um creme de arnica também, que é um anti-inflamatório, e faço uma massagem leve para dar uma espalhada nesse gás. Né? A gente tem muito resultado nisso, né? Problemas lombares, problemas musculares, torcicolo. Processos inflamatórios em geral. E tem muita gente, agora nessa época de pandemia, que as pessoas estão preocupadas, as pessoas saudáveis estão preocupadas em se manter saudável, né? E tem muita gente que faz preventivamente, né? Porque o ozônio ele só tem uma contraindicação. Quem tem deficiência nessa enzima, que se chama G6PD, que faz esse desdobramento do ozônio. E isso é dosado no sangue? Dosado no sangue. Um exame de sangue simples, a gente consegue identificar isso. Se existe contraindicação ou não. Se existe contraindicação. Para articulação e para tendinite, eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente vê com muita frequência pacientes com tendinite crônica, com bursite crônica. Sim. Né? Porque é um problema realmente, né? Sim. Ali é uma região pouco vascularizada, né? Eu falo para os pacientes, por que o tendão é branco? O tendão claro. é branco porque não passa sangue, né? Sim. Se você toma um remédio via oral, como que ele vai chegar nos tecidos? Através da corrente sanguínea, claro. Né? A articulação também é pouco vascularizada, né? Sim. Então fica ali, às vezes, uma dificuldade de resolver essas tendinites, bursites, né? E quando a gente faz o ozônio, imediatamente aquela área fica com hiperemia, fica bem vermelha. Aumenta a oxigenação. Aumenta a vascularização. Vascularização. Aumenta bastante, né? Porque chega muito sangue ali, né? Então, ela é bem interessante por esses casos aí que você falou. Tá. Então, é isso. Acho que esclarecemos bastante dúvidas, né, sobre o ozônio. Com muito certeza. Obrigada, tá, Thiago? Eu que agradeço a Gente, muito oportunidade. obrigada e até a próxima.